Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisinha muito simples que faz parte aí de população e da análise muitas vezes aí de população, e matematicamente a gente vai conseguir entender mais fácil, que é taxa de mortalidade. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Bom, como eu tinha falado com vocês, para a galera que não me conhece, prazer, professor Elton Hermans, professor de Geografia e Atualidades. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é taxa de mortalidade. É simples, você já deve ter se deparado com uma questão dessas em algum momento. Deixa eu só tirar aqui, pronto. Você deve ter se deparado com uma questão dessa em algum momento para você, sobre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Taxa de natalidade é a quantidade de nascidos a cada grupo de 1000. Ô Sheldon, como assim? A quantidade de nascidos a cada grupo de 1000. Vamos supor que numa população nasça 3 em um grupo de 1000. Se nasceram 3, essa aí é a minha taxa de natalidade. Nasceram 3 a cada grupo de 1000. Taxa de mortalidade é a quantidade de mortos a cada grupo de 1000. Muitas vezes as questões vão falar disso baseadas em pirâmides ou em análises gráficas. Então atenção aí, que eu vou colocar no finalzinho do vídeo duas imagens sobre análises gráficas de taxa de natalidade e taxa de mortalidade, para que você possa visualizar. Lembrando que tem uma equação também, que é a equação de crescimento vegetativo, que ela diz o seguinte: taxa de crescimento vegetativo é igual à quantidade de nascidos, a minha TN, sobre a minha TM, sobre a minha quantidade de mortos. Ô Elton, mas aí que tá. Quando é que isso começou a ser contado praticamente? Tanto as taxas de natalidade e de mortalidade, lá na geografia descritiva, começam a ser contadas ainda no Império Romano, passando depois por algumas pequenas modificações. Somente na França e na Alemanha é que a gente começa a ter esse controle de uma maneira bem mais prática. Você já parou para pensar que você tem vários documentos aqui no Brasil? Eu tenho, por exemplo, carteira de habilitação, CPF, RG, carteirinha do clube, carteirinha da faculdade, carteirinha de hábito. Você tem diversas formas de ser contado. Porém, quando você morre, você recebe mais um documento, que é a tua certidão de óbito. Ou seja, para o governo local e para o governo nacional, esse indivíduo não conta mais na lista dos ativos, dos vivos. Então vamos lá. Ao lembrar de taxa de mortalidade, é lembrar da quantidade de pessoas que morrem, e as causas são as mais variáveis. Em alguns países, os países chamados desenvolvidos, você pode perceber que automaticamente eu vou ter países desenvolvidos, são aqueles que apresentam alto nível de DH, Índice de Desenvolvimento Humano. Países subdesenvolvidos são aqueles que apresentam baixíssimo nível de DH. E países intermediários ou marginais são aqueles que podem estar tanto na margem de cima quanto na margem de baixo. Países que estão à margem de cima, Brasil, México, África do Sul, eles vão estar juntamente margeando os países desenvolvidos. Países que vão estar margeando os subdesenvolvidos, Serra Leoa, Burundi, Moçambique, Guiné-Bissau, esses aí vão estar margeando cada vez mais os pobres ou figurando entre os mais pobres. Bom, gente, esse aí foi um pequeno drop sobre taxa de mortalidade. Lembrando, a taxa de mortalidade pode acontecer para nós na geografia, nós analisamos com seres humanos, mas na biologia também é acompanhado por qualquer outra população, podendo ser essas aí de fungos, por exemplo, de animais ou de uma determinada fauna, ou até mesmo de vegetais, mas esse estudo ele é muito detalhado quando se fala de como essa taxa de mortalidade ou de mortandade. Não confundam, a mortandade está mais ligada a fatores muitas vezes bióticos e abióticos, é mais uma nomenclatura dada da biologia. Taxa de mortalidade ela é mais comparada aí à geografia. Ô Elton, em taxa de mortalidade infantil, mortes de indivíduos até 1 ano, e às vezes o IBGE faz cálculos de mortos de indivíduos até 3 anos, que é a chamada primeira infância. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no meu canal,
vejam agora os dois mapas que eu prometi a vocês sobre taxa de mortalidade e taxa de natalidade, e um forte abraço.